Pessoal, tudo bem? Professor Tiago aqui com vocês. Bom, na sequência de alguns temas que nós vamos gravar sobre Era Vargas, né, vamos falar um pouquinho sobre propaganda e cultura no Estado Novo, beleza? Pois bem, a ideia é fornecer para vocês uma espécie de mapa mental bem geral de vários aspectos da propaganda Estado Novista, beleza? Então, vamos, né, montar aqui um grande mapa mental deste tema. Fundamental lembrar do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, né, criado em 1939, dentro da estrutura do Estado Novo, que vai ficar responsável pela censura e pela propaganda. Então, a partir do DIP, você tem uma estrutura muito formal de produção, né, da estética do regime e também da censura prévia, que é aplicada, né, em veículos de mídia, sobretudo os jornais. A gente vai voltar a falar de vários elementos ligados ao Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? Estou só colocando aí para vocês lembrarem da existência dele. Durante a Era Vargas, o samba se consolida como música nacional, o carnaval também, a grande festa nacional consolidada na Era Vargas, o futebol como o esporte de massas, o esporte nacional. É interessante, né, porque o futebol foi, por um bom tempo, um esporte muito elitizado, né? O esporte inglês, né, veio da Inglaterra e tudo, né? Não se aceitavam negros nos times de futebol. Isso começa lentamente, né, a mudar. Na era Vargas, você já tem uma disseminação bem forte, né, do futebol como um entretenimento de massas, né? A participação do Brasil nas Copas do Mundo já começa a ganhar relevância. A gente não ganha nenhum título ainda, né? Isso é só lá nos anos 50, né? Mas o futebol já tem uma relevância bem grande. E o samba é fundamental, até mesmo na propaganda do regime. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai fazer concursos de letras de música, de letras de samba. Então, todo ano tem o concurso do DIP. As letras encarnam muito bem, né, os ideais do regime. É bem legal, tá? Bem interessante. E você tem também na construção do discurso do Estado Novo a relação direta entre Vargas e as massas. Isso é muito importante, né, dentro do Estado Novo. Tá? Vargas fala, né, não há intermediário, né, entre o governo, o presidente e as massas. Isso é uma lógica muito forte dentro do Estado Novo. A propaganda varguista, Estado novista, é de exaltação da grandeza nacional, uma propaganda muito nacionalista, né, a grandeza da natureza, do território, da história e o destino de grandeza, né? Que o Brasil será ainda maior. A palavra destino aparece inúmeras vezes. Nós vamos abordar alguns exemplos. E dentro dessa construção da ideia de grandeza nacional estão os primeiros parques nacionais, né, protegendo alguns biomas exemplares, né, da diversidade, da opulência natural da nação. E na ideia da proteção da história, né, da memória, do patrimônio, está o SFAM, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado em 37. Já teve até uma questão do Enem falando sobre o SFAM, não necessariamente de uma ótica autoritária, pura e simplesmente, mas de preservação patrimonial mesmo, né? Tombamento e preservação de elementos representativos da história brasileira. Tá? Então, o SFAM surgido nessa época, tá? Ele vai trocar de nome, IFAM hoje, etc. Mas é da era Vargas, né? Especificamente aí do início do Estado Novo, tá? Dentro da propaganda, o rádio e a imprensa têm uma importância muito grande. O rádio ganha muita força, mas a imprensa escrita ainda é o principal veículo. Tá? O rádio vai ser utilizado por vários governos na época, gente. O Mussolini na Itália faz uma utilização, né, muito eficiente do rádio. Adolf Hitler na Alemanha, inclusive com a produção em massa de receptores, né, para transmissão de rádio. E até mesmo países democráticos. Os Estados Unidos têm o Café com o Presidente, do Franklin Delano Roosevelt. O Vargas não é, né, o inventor da utilização do rádio na estratégia política. É uma tendência global na época. E aqui no caso do Brasil, né, a famosa Voz do Brasil, que tem uma questão de divulgação das benesses trabalhistas.
o ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho, ele dá, né, várias palestras dentro da Voz do Brasil, vai trocar de nome depois, Hora do Brasil, etc., mas, né, Voz do Brasil é o inicial, que tem também uma função instrutiva, como que o trabalhador pode acessar os direitos, quais são os direitos, os detalhes da lei. Então, tem sim uma questão, né, de divulgar a legislação trabalhista como um presente do Estado, uma benesse, né, e não uma conquista, né? A propaganda varguista não coloca como conquista, como luta, e sim como um presente, né? Para reforçar a visão paternalista do Estado. Mas tem também uma função educativa mesmo, né? De instruir a classe trabalhadora a acessar os seus direitos trabalhistas. A educação pública é um elemento fundamental da propaganda e da cultura no Estado Novo, né? O direito à educação vai surgir, vai começar a se desenvolver, né? Na República Brasileira, a partir da criação do Ministério da Saúde e Educação, era um ministério só, tá? E a educação tem várias funções. Formação de elites dirigentes, a ideia de você ter quadros bem preparados para ocupar a burocracia do Estado, né, um momento de qualificação da burocracia do Estado, concurso público, começa a surgir a ideia do concurso público e não da pura indicação pessoal, como era, né, predominante na Primeira República. Então você tem que ter uma mão de obra qualificada, né, uma espécie de elite dirigente do Estado. Foi proposto a formação de uma milícia, cara, da juventude, igual uma espécie de juventude hitlerista. Seria a Organização Nacional da Juventude, só que os militares vão ir muito contra a ideia. Tá? E o Gustavo Capanema, ministro também da Educação, né, ele vai ser contra uma formação de uma juventude militarizada. É uma organização da juventude militarizada. E aí essa proposta, que ela surgiu do Francisco Campos, né, o autor da Constituição Autoritária de 37, vai acabar se transformando na juventude brasileira e vira mais um movimento cívico. Ele perde um pouco do caráter militarizado e vai ser mais voltado para o aspecto cívico. Tá? Mas essa foi um elemento importante aí na educação brasileira na época. Era parte do currículo fazer parte da juventude brasileira. A disciplina de moral e cívica nos colégios, um forte reforço dos papéis de gênero, né, a mulher como dona do lar, como mãe, né, o pai como o menino, né, o jovem, né, como provedor, como trabalhador, do aspecto fora de casa, etc. Também o Estado Novo marca o início da formação do sistema S de ensino, Senai, Senac, SES, etc., que é a parte educativa da indústria, né? Formação principalmente educação profissional, né? Formação técnica profissional, paralelo, né, ao ensino médio tradicional, né, que a gente teria, né? Então você tem a educação pública de ensino médio tradicional, mais voltada para uma formação mais humanística, mais ampla, e você tem também, né, uma formação mais técnica voltada para a formação de uma mão de obra operária industrial. Tá? A educação física é um elemento importante na educação pública e, como um quadro geral, a ideia de militarização, disciplina e nacionalismo é fundamental dentro da escola. Tá? A identidade nacional é muito importante na era Vargas. A formação da identidade nacional se considera que o Vargas é o governante que vai lapidar de vez a identidade nacional do brasileiro. Né? O Dom Pedro II, o segundo reinado, foi um ponto importante da consolidação de uma identidade nacional homogênea. A era Vargas é um momento praticamente decisivo da formação da identidade nacional brasileira. A ideia de mistura de raças e democracia racial se consolida, apagando, né, o preconceito, que é uma característica, né, a discriminação racial, que é uma característica fundamental, né, como elemento que promove as desigualdades, né, da estrutura social brasileira. Isso é apagado, né, não é o foco da propaganda estadonovista
combater o racismo, muito pelo contrário, se afirma o Brasil como um país em que as diferentes raças se integram perfeitamente, tá? E que o Brasil é formado por aquela mistura de raças, aquela argumentação clássica, né? O europeu branco, o índio nativo e o elemento africano negro. Aí cada um contribuiu, mas aquela contribuição bizonha de desigual, né? O índio, né, com a mandioca, o negro com o trabalho e o europeu branco com a civilização, né? Então é bem hierarquizado, né? E a nacionalização do ensino, coisa que foi muito importante combater o ensino em outras línguas, por exemplo. Isso vai ser muito importante, principalmente na Segunda Guerra Mundial, quando a comunidade alemã vai ser muito pressionada a adotar o ensino em língua portuguesa. Para isso, o Estado vai procurar, inclusive, o apoio da Igreja Católica, né? Muitas escolas da Igreja, né? A Igreja tinha um papel educativo muito forte, né? Talvez em toda cidade você vê uma escola que é confessional, né, que é de alguma instituição religiosa, de alguma ordem religiosa, então tem uma relação muito azeitada entre o Estado e a Igreja nesse sentido. Então, a ideia da nacionalização do ensino, de utilizar a escola para promover uma identidade nacional, não tolerando uma sociedade tão fragmentada em termos culturais. Então, você busca uma homogeneidade. E o último elemento, né, dessa colcha de retalhos que a gente fez aí, a ideologia do trabalho, né? A promoção de um comportamento moral do trabalhador, do combate ao alcoolismo, mas ao mesmo tempo também do orgulho de ser trabalhador, uma imagem positiva do trabalho, né, de comprometimento da nação com o trabalho, disciplina do trabalho também, a promoção de criação de cantinas da alimentação do trabalho, para o trabalhador ter uma alimentação melhor, poder ter um corpo mais forte, nutrido, né, moradia decente, tem uma preocupação disso também, né, no Estado Novo, com o discurso corporativista, que isso promoveria, né, a permanência da estrutura de classes, porém sem o conflito de classes, sem a luta de classes, que é a essência do corporativismo, né? Cada um no seu papel, né, porém de forma harmônica. Então você tem toda essa estrutura que defende a harmonia e a conciliação de classes. A propaganda do DIP, ela é muito interessante, né? Você vê essas peças de propaganda do DIP sempre com uma imagem, né, e um textinho, né? Aí no caso, isso aqui, né, crianças aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria, trareis para a vida prática todas as possibilidades de êxito. Só o amor constrói. E amando o Brasil, forçosamente contribuireis aos mais altos destinos entre as nações. O uso da palavra destino vai aparecer 3 vezes, você vai ver, realizando os desejos de engrandecimento aninhados no coração de cada brasileiro, né? Repara, apesar de falar de democracia racial, só tem gente branca na propaganda oficial. Olha que impactante. Essa falando, né, do trabalho, é hora de ação clara e direta, de realizações úteis, trabalho fecundo e criador, dar todo o prometido à nação, que espera diretivas sadias para conduzi-la, né? Então a nação espera a condução. E aí, olha lá no final, né? O Brasil está de pé, vigilante, disposto a tudo empenhar na conquista de seu destino imortal. Mais uma vez, o uso da palavra destino. E aí, no caso, a valorização do trabalho, o relógio, a disciplina, todo mundo indo para a fábrica. Pessoas brancas ali também, né? E a educação, né? A professorinha clássica, né, com os alunos. Mais uma vez, só pessoas brancas na imagem oficial, né? E aí, o professor tendo uma função cívica, concito-vos por, isso a utilizar a palavra do professor, no puro e exemplar sentido do apostolado cívico, infundindo amor à terra, respeito às tradições e a crença inabalável nos grandes destinos do Brasil. Então, você vê aí a construção desta propaganda estado-novista, muito nacionalista, corporativista, ideologia do trabalho, vários elementos, e o papel do DIP na produção dessa estética, beleza? Um abraço, galera!